incumbido dessa missão, no primeiro dia do mês do Jovem Batista, está trazendo uma mensagem para o coração dos irmãos essa noite. Eu queria primeiro orar com vocês. Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. A gente quer expressar, Pai, a nossa necessidade, o quanto a Tua igreja necessita da Tua palavra, de entender, e nós abrimos nosso coração. Que o Espírito esteja traduzindo as palavras, esteja conduzindo os corações, que a Tua presença se manifeste e seja uma noite em que a gente possa voltar para casa, como a gente tem cantado desde o começo do culto, transformado. Novas atitudes, um novo jeito de ser. Que o Senhor se manifeste nesse momento, na mensagem, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu queria parabenizar os irmãos que estarem aqui essa noite. Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, investindo seu tempo em Netflix ou qualquer coisa de conforto, mas vocês estão aqui buscando a palavra de Deus, buscando o reino de Deus, e eu parabenizo os irmãos por isso. E também já agradeço cada segundo de atenção e também a oportunidade que me deram de estar aqui essa noite. A carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo. E foi escrita por Paulo endereçada a um amigo dele, a um filho na fé dele chamado Epáfras. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigam. Epáfras. E ele estava lá entre os Colossenses e estava tendo alguns problemas lá na igreja dos Colossenses. Alguns problemas com heresias, com gnosticismo, algumas coisas, e Epáfras pediu uma ajuda para Paulo. Paulo, está acontecendo uns problemas. Paulo estava na prisão nessa época, então ele escreveu Colossenses. E em Colossenses, apenas em 4 capítulos, ele tem como objetivo trazer a verdade do Evangelho, trazer a verdade da Palavra de Deus, em poucos capítulos, para que Epáfras pudesse ter esse conteúdo, levar para a igreja. Então a gente tem em 4 capítulos ali, uma preciosidade muito grande da Palavra de Deus, do que a igreja precisa para existir e fazer o que é certo. Então nessa mensagem, a gente vai trazer essa verdade de Colossenses para o nosso dia a dia, para a nossa casa e para a igreja. E a ideia dessa mensagem, irmãos, é que cada palavra aqui falada possa ser aplicada logo em seguida. Possa ser aplicada na nossa casa, possa ser aplicada no nosso dia a dia, na nossa rotina, e assim que esse culto acabar, a gente vai olhar para dentro agora. A ideia dessa mensagem é a gente olhar para a nossa casa, para o nosso interior e para aquilo que nós estamos sendo diante dos olhos de Deus. Então hoje a gente vai falar sobre os 5 pilares que trazem transformação para a vida do cristão, para a igreja de Cristo e para a sociedade. E esses 5 pilares estão em Colossenses, a gente vai lendo junto, Renatinho vai me ajudar colocando os textos, e vamos falando de cada um deles. 5 pilares que trazem a transformação para a vida do cristão. O primeiro pilar é buscar o conhecimento de Deus. Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então eu quero ler com vocês Colossenses 1, do 9 ao 11. Os irmãos, se quiserem deixar em Colossenses, a gente vai passando ele em alguns textos, tá? Colossenses 1, do 9 ao 11. Os irmãos me dizem amém quando encontrarem. Beleza. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da palavra de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos em todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então os irmãos podem ver que Paulo está enfatizando o que o conhecimento de Deus faz na vida do ser humano. Ele está dizendo assim, o conhecimento da vontade de Deus, ele vai te trazer 3 coisas nesse começo. Ele está dizendo assim, vai te ajudar a viver de maneira digna, vai te ajudar a fazer tudo para agradar a Deus em todas as suas atitudes, e vai te ensinar a frutificar, como eu estava falando aqui no culto, você trazer frutos para a obra de Deus. É o conhecimento de Deus que traz essas coisas, e a gente vai entender como indo lá para o Velho Testamento, mas os irmãos não precisam abrir, está em 2 Reis 22, a história de Josias, que aplicou isso que nós estamos falando aqui, e nós vamos entender agora, conversando um pouco sobre a história dele, que com 8 anos ele assumiu o reinado. Ele já se tornou rei com 8 anos,
e algum tempo se passou até ele fazer 26 anos. Passaram 18 anos até que uma coisa aconteceu. Aconteceu que ele encontrou o livro da lei. Algum sacerdote lá encontrou e falou: Rei Josias, eu encontrei o livro da lei. Daí ele falou: ah, beleza, então lê para mim. Aí o sacerdote foi ler para ele, e ele com 26 anos, quando ele ouviu o que estava escrito no livro da lei, ele se desesperou. Ficou claro para ele quanto Deus estava irado com o povo dele. Que vários reis passaram antes dele, como Manassés, alguns caras que fizeram horrores, que construíram altares de prostituição, que construíram templos para Baal, e o povo estava distante de Deus. Então quando ele leu a lei de Deus, ele falou: cara, Deus vai destruir a gente. Porque a gente não está seguindo a vontade de Deus, a gente não está conhecendo aquilo que Deus quer da gente. E então Josias, ele chorou, ele decidiu mudar, ele pegou esse conhecimento de Deus, essa vontade de Deus, e ele não ficou só na teoria, ele foi lá e agiu. Então ele foi e leu para todo mundo. Primeira coisa, ele falou: pessoal, a gente tem que ler isso para o povo. Pediu para o sacerdote ir, ler para todo o povo de Deus. E aí, segunda coisa que ele fez foi renovar a aliança com Deus. E Deus olhou o coração dele e viu que ele estava tão arrependido, ele estava tão sincero em querer fazer a vontade de Deus, que Deus fez uma aliança com ele de novo. Mas Deus falou assim: ó, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver reinando, eu não vou trazer destruição sobre o povo, que era o exílio que estava chegando. Então Deus renovou a aliança com ele devido ao coração dele. Ele queimou os utensílios de Baal, eliminou os sacerdotes pagãos, derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais e trouxe de volta os sacerdotes do Senhor, restabelecendo ele a seus postos. Então nós vemos um exemplo de alguém que pegou o conhecimento de Deus e trouxe uma mudança incrível para o povo de Deus. E olha o que está escrito em 2 Reis 23, 25. Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. E agora eu quero trazer mais para a prática ainda, na minha vida pessoal. Quando nós casamos, a gente tem uma mudança interessante de cenário. Enquanto a gente não está casado, o pai sustenta, o pai trabalha, o pai paga os retiros, o pai paga suas roupas, o pai paga seus estudos, e tem a rotina familiar da igreja. Todo mundo vem na igreja, todo mundo participa, todo mundo está ali porque já está acostumado. Mas quando você casa, a gente vê que é o principal momento que a maioria dos jovens esfria e acaba abandonando o caminho do Senhor. Porque agora você sai do guarda-chuva do seu pai e você ganha o guarda-chuva. Agora você é responsável, principalmente espiritualmente, pela sua casa, pelas suas rotinas e por você colocar Jesus no teu dia a dia. E aí naquela euforia de recém-casado, no primeiro mês, a gente está naquele oba-oba, né? Começamos a assistir muito filme, muita série. Começamos a assistir lá uma série da Netflix, daí fomos para outra, daí a Karen indicava: vamos ver essa. Eu falava: não, mas vamos ver aquela, vamos ver as duas. Começamos a ver os filmes, e nisso que a gente acabou descuidando, baixando a nossa guarda. E a gente foi sentindo que estava esfriando ali. Até que segunda-feira de manhã, minha mãe sempre falou desde pequeno: nunca assista TV de manhã, nunca. E eu descumpri essa regra esse dia. Eu falei: amor, vamos terminar aquela série que está quase acabando, faltam uns 3 capítulos, vamos assistir ali o final. Aí segunda-feira de manhã, os bonitos assistindo uma série. Aí eu lá sentado assim, eu fiquei pensando: nossa cara, que pangaré, né? Aí eu olhei pra cá e falei assim: amor, nós estamos vendo série segunda de manhã, que vergonha, né? Olha o que ela me falou, olha o jeito da menina, né? Ela vem assim: ué, você é o líder da casa, você tá assistindo, eu tô junto. Jogou na minha costas. Mas isso me ensinou uma lição. Graças a Deus eu aprendi já no comecinho do casamento, que não só como homem, mas a mulher também, a gente é responsável por trazer o conhecimento de Deus para a nossa casa. Trazer aquilo que Josias trouxe para o povo de Deus, a gente trazer para dentro da nossa casa. A gente trazer para nossas atitudes. Eu falei: ah é? Então eu sou exemplo? Então vamos lá. Aí começamos nós dois falando: amor, vamos comprar livro para a gente ler, comprei um livro para ela, um para mim, e vamos voltar a fazer curso, vamos voltar a estudar, vamos voltar a ler a palavra de Deus. Não, se é para a gente mudar e fazer o que agrada a Deus, vamos tirar o que não agrada, vamos fazer o que agrada. Estamos nesse processo de trazer o Espírito Santo para a nossa casa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se Deus não governa o nosso dia a dia, a nossa rotina, Ele não governa nada na nossa vida. Deus não é um Deus de domingo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
Então, se Deus não está ali na nossa rotina, na nossa casa, no nosso dia a dia, de segunda, terça, quarta, Jesus não está presente, Ele na verdade não está presente mesmo. Então, o que Deus quer hoje é que essa igreja traga a presença dele para o dia a dia, para a família, para dentro de casa, o conhecimento de Deus para trazer a mudança para casa. Chegou a hora da gente agir como Josias, que purificou, tirou os altares, tirou as coisas ruins e trouxe o conhecimento de Deus para a mudança. Isso é a primeira coisa que traz transformação para a nossa vida. E tem 3 formas de fazer isso, adquirir o conhecimento de Deus. A primeira é o seguinte: por que eu sei que o meu pai, quando ele vai para o sítio, ele sai 6 da manhã para pescar, volta para almoçar, sai para pescar e volta para dormir? Porque eu sei que no sítio o Rui gosta de pescar. Mas eu só sei isso porque ele me levou para o sítio várias vezes. E ele saía para pescar e eu ficava lá nadando, brincando. Então eu convivi com ele e soube. Para a igreja de Deus, aprender o conhecimento de Deus e a vontade de Deus, é necessário que a gente conviva com Deus. A gente saiba o que Ele gosta, a gente saiba o que Ele ama, a gente saiba o que o agrada. Isso a gente faz orando em casa, sentindo o coração dele, trazendo ele para fazer café, fazer o almoço, para trabalhar, trazendo Jesus para o nosso dia a dia. E a segunda maneira é pela palavra. A gente colocar a palavra no dia a dia, a leitura da palavra no dia a dia. E a terceira, pelo pastor Marcos, pelo pastor Sérgio, pelos líderes da igreja, que nos ensinam a palavra de Deus. Então o primeiro ponto é esse, que a gente traga o conhecimento de Deus e expulse as coisas que afastam a presença de Deus na nossa vida. A segunda coisa que a gente precisa para ter grande transformação do Evangelho é entender a supremacia de Cristo. E a gente vai ler ali em Colossenses 1, do 13 ao 20, continuando um pouco mais para frente o texto. Olha o que Paulo fala de Jesus, o nosso Senhor. Começando no 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que lindo isso. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu quero trazer para os irmãos entenderem agora o que significa supremacia, tentar trazer para os irmãos enxergarem essa grandeza de Cristo. Vamos fazer isso pela matemática, que é uma coisa que eu gosto muito. Na matemática tem uma matéria chamada proporcionalidade, que é o seguinte: essa lei diz assim, ó, desde que eu não afete as distâncias entre os números, numa fração, eu posso mudá-los. Eu posso alterar os dois desde que a distância deles fique igual. Essa é a lei da proporcionalidade. Vamos tentar comparar o valor de Jesus com o valor das outras coisas e fazer uma proporção bem reduzida para a gente conseguir enxergar. Vamos pegar o X e o Y. No X a gente coloca Jesus. No Y a gente coloca todos os bilionários. Vamos lá, Jeff Bezos, Bill Gates, toda essa galera. A gente coloca também no Y todas as empresas mais trilionárias que existem, como a Amazon, Mercado Livre, Netflix, coloca todo, Spotify, coloca tudo desse lado. Pega todo o dinheiro que sobrou, coloca desse lado. Pega 8 bilhões de pessoas, deve ter umas 7,5, 7,6, nós vamos arredondar para 8 para ajudar o nosso lado aqui para a gente comparar. 8 bilhões de pessoas no Y. Aí vamos pegar também a natureza, vamos pegar os mares, as baleias, vamos pegar as árvores, os animais do campo, os animais que voam, vamos pegar os céus, as nuvens, os átomos, vamos pegar também o universo, os buracos negros, buracos de minhoca, as estrelas, as constelações, tudo que existe, as estrelas, o universo inteiro a gente coloca desse lado. E agora vamos tentar fazer uma comparação. A gente juntou tudo. Esse Y aqui é como se ele fosse 10 centavos. Agora vamos tentar ver o lado de Jesus. É como se Jesus fosse 500 quintilhões elevado a 500 quintilhões. O que significaria que é 500 quintilhões multiplicado 500 quintilhões de vezes. E é um número que tende ao infinito.
Ou seja, é um número que não tem... É difícil escrever esse número, porque ele é muito absurdo, ele é muito grande, de reais. E a gente é 10 centavos. E a gente se pergunta, por que quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou todos os pecados, Ele nos redimiu, Ele salvou? É porque Ele vale muito mais do que tudo. Ele é supremo, Ele tem supremacia. Esse é o Senhor que a gente serve. Outra coisa, vamos olhar lá em Apocalipse 5, do 1 ao 5, não precisam abrir, eu vou contar para vocês. João chorava porque ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia abrir o livro da vida, quebrar os selos. Ele chorava. E quem poderia abrir o livro da vida? Quem é o único digno no universo de abrir o livro da vida, que iria levar ao final dos tempos, se a gente ir para a nossa eternidade? Olha o que diz no 5, Apocalipse 1, 5, 5. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é digno de abrir o livro da vida. Só Ele é digno. Se a gente olhar em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, Jesus foi o agente que trouxe luz. Foi o agente que trouxe criação. Ele é o próprio Criador. Se a gente olhar um pouco mais para frente, está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus Filho já estava ali, Deus Pai estava ali, Deus Espírito Santo. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. A Bíblia vai dizer ali que nele tudo subsiste, nele tudo existe. Se tirar Jesus da equação, tudo murcha. Em Apocalipse, a gente falou do início, alfa, vamos falar do ômega agora, o final de todas as coisas. Quando Jesus enxugará os olhos de toda lágrima, quando diz, Ele enxugará os olhos de toda lágrima, é Jesus que enxugará os olhos. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o maior sobre todos. Jesus, Ele é o herdeiro de Deus. E a Bíblia também vai dizer assim, que Deus Pai ama tanto Deus Filho, que a Ele deu todas as coisas, o reino, a glória. Nós, os redimidos, somos de Cristo, tudo é de Jesus. Em Efésios vai dizer que todas as coisas vão convergir para Cristo. Todas as coisas vão terminar em Cristo. Todas as coisas começaram nele e vão terminar nele. Tudo vai convergir em Jesus. E quando a gente enxerga esse tamanho de Jesus e traz ele para a nossa vida, não tem como as coisas ficarem iguais. E traz ele para a nossa casa, não tem como as coisas permanecerem como eram. Não tem como a gente continuar vivendo uma vida sem propósito. Jesus é o maior de todos. A terceira verdade, o terceiro pilar que a gente tem que entender é fazer na nossa vida, é crer no Evangelho, que é o poder de Deus. Vamos tentar entender isso. Olha o que diz em Colossenses 1, do 21 ao 22. A gente está no 1 ainda, mas já estamos no terceiro pilar. Colossenses 1, do 21 ao 22. Ele vai dizer assim, antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Aqui Paulo colocou um resuminho ali do que significa o Evangelho. Vamos entender. O Evangelho, ele é o seguinte, Deus, ele tem uma equação, ele tem uma coisa que é difícil o ser humano entender, que é o seguinte, ele é todo justiça, mas também é todo amor. Como que a gente faz para entender essa equação? Porque olha só, quando a gente caiu, a gente cometeu o pecado no Éden, a gente se tornou condenado, afastado, separado de Deus. A gente tinha um problema para resolver, porque Deus, sendo totalmente justiça, Ele deveria mandar todo ser humano para o inferno e condenar a gente junto com Satanás no lago de fogo, porque era isso que o ser humano precisa, é isso que o ser humano como posso dizer, merece. Essa é a palavra. É isso que o ser humano merece. O ser humano foi separado de Deus, o ser humano pecou, e Deus, sendo justiça, Ele deveria castigar a gente. Mas aí que está, Ele também é 100% amor, tanto como é justiça. E aí Ele pegou e castigou. Ele pegou toda a ira, toda aquela indignação, aquela ira da humanidade ter traído, e Ele castigou. Mas não castigou a gente, castigou o próprio Filho, castigou Jesus. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, assentando à direita de Deus. O que acontece? Aqui o plano de Deus se concretiza, porque a gente sendo caído, sendo afastado, separado de Deus, por meio de Cristo, se a gente crê nele, Deus nos pega como homens depravados, como os homens cheios de pecado, cheios de coisas ruins, e nos transforma com um processo chamado santificação, que começa na conversão, e nos faz, para ser humanos, a imagem e semelhança dele como era no princípio.
Isso é o Evangelho é a transformação do ser humano. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um encontro, o Evangelho não é um clube, o Evangelho é Deus pegando a sua vida e tirando tudo o que é ruim, tirando todas as manchas e transformando você para ser a imagem de Cristo. Isso é o Evangelho, é transformação, é santificação. Palavras importantes do Evangelho são arrependimento, choro, mudar de direção. Encontrar com Jesus é a mesma coisa que encontrar com um trem a 3.000 km/h. Nada fica igual. Ele muda tudo na nossa vida. Eu lembro do meu encontro com Jesus, até a Sara estava falando aqui, foi bem parecido com o que eu tive, porque eu cresci na igreja, mas chegou um momento que o vazio da vida ele é tão grande, tão triste assim, que eu estava aqui tocando, mas você se sentia sozinho, se sentia sujo, aprontando um monte, viciado em jogo, decepcionando meu pai. A vida pré-Cristo é horrível. É horrível. Eu lembro desse vazio, a Sara contando, eu lembrei, me emocionei. E quando eu encontrei com Jesus, foi incrível o jeito que ele mudou as coisas na minha vida. Ele me ensinou as coisas erradas, não estava nem para estudar, tirava nota 7, só queria saber jogar bola no colégio. E daí ele pegou e falou, não, filho, você tem que estudar, filho. E foi mudando as áreas. Eu não queria ajudar minha mãe em casa. Daí ele falou, não, filho, vem aqui que eu vou te ensinar a limpar o banheiro. Vamos fregar esse banheiro, vai. Esse o cristão tem que fazer, tem que servir. Ele vai mudando a nossa existência, a nossa vida. Mas infelizmente, esse evangelho de transformação, ele está ficando raro. Para os irmãos terem uma ideia, as pessoas que mais passaram vergonha na Federal, junto na minha turma, são os cristãos. Vou contar para os irmãos. Um dia, tendo prova de física, que no primeiro semestre estava todo mundo junto, depois separou, o pessoal foi reprovando, uns foram passando. Mas só para os irmãos saberem, tinha um amigo cristão que tocava na igreja, música e tal. E aí tinha a prova de física, que é a matéria mais difícil do primeiro semestre. E a gente lá estudando, se lascando, acordando cedo, desesperado. Teve dia que eu nem tomei banho lá, tão triste que eu estava, porque eu não estava conseguindo aprender o negócio. E aí a van passou a pegar 10 horas, e a gente ia pegando vários alunos. Chegamos na casa dele umas 11 horas. Aí chegamos na casa dele 11 horas, eu estava estudando desde as 5 e pouco para ver se eu podia passar na prova, e ele também ia fazer prova. E é van cheia de gente não cristã, tudo ouvindo funk. Daí chegamos na casa dele. Daqui a pouco abriu a porta assim, ele de pijama, calção, só uma canção. Tinha acabado de acordar, olhou assim, fechou a porta e foi dormir. Resultado, reprovou em um monte de matéria e vários outros desse jeito. Hoje em dia, a gente tem muitos cristãos que não vivem essa transformação, esse arrependimento, essa mudança de vida. Hoje a gente tem um evangelho, eu quero pregar o evangelho a todas as nações, mas não quero arrumar cama. Eu quero ir até a Índia e converter milhões de pessoas, mas não quero lavar a louça. Eu quero ir lá na igreja e pregar uma mensagem, mas não quero ajudar os pais em casa. Mas não quer parar de assistir coisa feia. Mas não quer mudar. A gente tem uma geração de jovens bananas, gente. Não só na igreja, mas também fora da igreja. Jovens bananas, que não querem nada com nada. Não querem saber de casar, ficam namorico. Não tem coragem de casar. Ficam no namorico e fazem tudo errado antes do casamento. Não querem saber de estudar. Não querem saber de crescer, de avançar, de buscar Deus, de melhorar como pessoa. O mesmo evangelho que leva a gente até a África é o evangelho que ajuda a gente a sentar e estudar um livro. Ser bons alunos, sermos bons filhos, sermos bons maridos, sermos bons na igreja. É o mesmo evangelho que transforma todo o nosso ser. Nós estamos precisando hoje em dia de jovens como Davi. A Bíblia dizia, quase todo o versículo, quase todo o capítulo, que Deus estava junto com Davi. E Deus estava com ele, Deus estava com ele, Deus estava com ele. E Deus estava com ele. Eu estava vendo uma mensagem que dizia assim, Deus estava com ele porque ele estava com Deus. Então ele vencia guerra atrás de guerra. A gente precisa de jovem assim, que pega guerra atrás de guerra, que tem vestibular, passa, que tem matéria, passa, que tem dificuldade em casa, ajuda, que vai atrás de trás e está sempre com Deus. Precisamos de jovens como José, que a gente vê que ele era íntegro. A esposa de Faraó, de Potifar, queria ele, e ele fugiu, correu, foi para a prisão, administrou a prisão, administrou a casa de Potifar antes. Ele era tão diligente, ele fazia com tanta integridade, com tanta probidade, que Deus
o levou a ser o segundo do Egito, ele acabou salvando toda a humanidade naquela época, por causa da fome. A gente precisa de jovens como Daniel, que o anjo, quando ele ia orar, foi voando assim e falou, quando chegou para ele, falou, você é muito amado por causa da integridade, por causa de fazer as coisas do jeito certo, muito amado porque ser como Deus gostaria que a gente fosse, na mudança que o Evangelho traz na nossa vida. Hoje a gente tem um Evangelho muito, quer pular, quer dançar, quer brincar, quer se divertir, mas o Evangelho também é chorar, é se dedicar, é lutar, é correr atrás, é mudar, é transformar, é agir, é acordar cedo, é ir atrás daquilo que Deus tem para a nossa vida. Para os irmãos entenderem o mercado de influenciadores cristãos, eu que estou por dentro dessas pessoas que eu acabo acompanhando, existem influenciadores cristãos que fazem Cristo passar uma vergonha, gente. A gente precisa de influenciadores cristãos de verdade. Se os irmãos terem uma ideia, eles fazem vídeo assim, porque eu sou de Deus, Deus me ajudou a ficar milionário, não sei o que, não sei o que. Aí a galera abriu o olho. Opa, Deus deixou você milionário. Aquela galera assim. Daí você vai assistir os stories, tá dormindo, já dorme junto com a namorada em casa, já mora junto, já faz tudo errado, tá nem aí para Deus, não está presente na igreja. Que evangelho é esse? E é esse evangelho que está sendo pregado aí fora, os influenciadores cristãos. Tem uns nomes aqui, mas eu não vou dizer. O evangelho verdadeiro, ele muda o nosso dia a dia, ele nos confronta. Aí você pode dizer para mim assim, tem gente que diz isso para mim, Henrique, mas a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas seguir a Jesus custa tudo. A salvação é de graça, Deus nos dá, mas quando a gente pega, custa tudo. Tem que deixar tudo para trás. Você tem que seguir com todo o coração. O Evangelho, a salvação é de graça, mas a salvação dá fruto. A salvação frutifica. A gente passa, em vez de fazer frutos ruins, podres, a salvação nos dá frutos bons. Essa é a verdadeira salvação. Sabe quem são os jovens que Deus usa? São os jovens que dentro de casa obedecem os pais, dentro de casa estudam, dentro de casa ajudam. Quem são pai, mãe, marido que Deus usa? São marido e mulher que leem a Bíblia, que oram, que se dedicam, que são exemplo. Essas coisas são fruto da salvação. Então esse terceiro ponto é a gente entender que o Evangelho transforma a nossa vida, transforma totalmente o nosso ser. É isso que a gente tem que trazer para a nossa casa, para o nosso dia a dia. E isso nos leva ao quarto pilar, que é obedecer a Deus de todo o coração. Então vamos ler Colossenses 3, do 5 ao 10. Colossenses 3, do 5 ao 10. Colossenses 3, do 5 ao 10. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então a gente olha em Josias que o reino estava cheio de impureza, estava cheio de coisas ruins, e quando a conversão chegou, foi a santificação, foi retirar as coisas ruins, e nesse texto Paulo está listando algumas coisas ruins que a gente tem que tirar da nossa vida. Então a primeira coisa que ele fala, até num versículo antes, é: a gente tem que viver pensando nas coisas do alto. O que significa pensar nas coisas que são do alto? O velho homem, o homem do mundo, o homem que não quer saber do reino de Deus, ele vai pensar em dinheiro, ele vai pensar em prazeres da carne, ele vai pensar em bebida, ele vai pensar, para mim uma das coisas mais tristes, ele vai passar 4 horas da tarde que eu estou correndo aqui, daí eu passo na frente de um bar 4 horas da tarde na semana, cheio de homem, tudo de 30 anos, 25, 45, tudo bebendo, e só os homens, né? Não leva as mulheres, só os homens bebendo e tal. Eu passo ali, dá uma tristeza, que é isso que o velho homem pensa, ele não tem propósito.
Mas o novo homem pós-Cristo, ele tem propósito, ele tem missão, ele tem família para cuidar, ele tem uma razão para avançar, para melhorar. Esse é um novo homem, é pensar nas coisas que são do alto. Tinha uma irmã aqui da igreja, ela falou para mim um negócio, e ela não está aqui hoje, mas eu vou contar o que ela falou. Ela assistiu uma mensagem de missões, que falava que ela tinha que ir para a África. Só que ela tem filhos pequenos, e não pode sair de casa, ela tem que criar os filhos, e servir ali em casa, trabalhar para sustentar a casa e cuidar dos filhos. Ela chorando, todo mundo, eu queria ir para a África, eu queria servir o Senhor, mas eu não posso, tenho um filho para cuidar, eu tenho que ficar em casa. Gente, a primeira missão do cristão é a sua casa, é a sua família. Se Deus deu 2 filhos para essa pessoa, ela tem crianças para cuidar. O primeiro campo missionário é as crianças, criar essas crianças no Evangelho, é cuidar do seu marido, cuidar da sua casa. A nossa casa é a nossa primeira missão. Irmãos, não é porque nós não estamos lá na Índia que nós não podemos servir ao Senhor. Nós podemos servir na nossa casa, invocando a presença do Senhor. E se a gente estiver aqui com Jesus, e Ele quiser levar a gente para a Índia, Ele vem e leva. Mas enquanto a gente deixar a gente aqui, a gente tem que servir Ele aqui na nossa casa. A mesma coisa no trabalho. A igreja tem dificuldade de entender que o trabalho também é missão. O trabalho também é importante. Porque pensa comigo, a maioria da população brasileira passa mais tempo no trabalho do que com o próprio cônjuge. Se trabalho fosse do diabo, toda a igreja deveria sair dos seus empregos, sair do colégio, sair do ensino médio e ir todo mundo para missões. Mas Deus, Ele é um Deus trabalhador. E o trabalho, ele edifica o homem, a mulher. Então o trabalho é a sua missão também. E lá no meio dos empreendedores, a gente não tem um empreendedor cristão que influencia. A gente precisa, de médicos cristãos. A gente precisa de engenheiro cristão, de empreendedores cristãos, de palestrantes. Tem palestrante ganhando milhões para falar baboseira. Vocês conhecem alguns, vocês devem ter pensado em pessoas. Vai lá e fala contra Deus, ateu, e ganha milhões para isso. Imagina um cristão com o coração devoto, dando palestra, ganhando bem, pega tudo, já investe em missões, já cria um projeto, já pega e avança o reino. O cristão tem que parar de tirar Jesus dos estudos. Não pode. Estudar de Jesus. Deus é o Deus da ciência. Se em 6 dias, não sei quanto tempo, se 6 dias levou, Ele criou tudo isso. Imagine, Deus é o maior engenheiro, o maior palestrante, o maior empreendedor. Deus é top em tudo. A gente tem cristão com medo. A gente precisa de jovem crescendo no mercado de trabalho, precisa de jovem para ser presidente da república, jovem para ser vereador, jovem para ir lá e lutar, ideologia de gênero agora levantando. Cadê os jovens? Cadê a nossa geração lá em cima para levantar, para quebrar isso? A gente precisa entrar na sociedade e fazer a nossa missão acontecer. Agora a gente vai ver também a natureza terrena. A gente está falando aqui de missão, de propósito. Agora de natureza terrena, coisas que a gente tem que abandonar. A gente tem imoralidade sexual. Então, muito do que eu cresci na igreja, os meus líderes faziam muita brincadeirinha de cunho sexual. Lá em Paranaguá, principalmente, eu ficava assim observando, tudo me parecia meio estranho, sabe? Ficar se abraçando, piar com piar, ficar dando risadinha. Eu achava isso muito estranho, assim, e não tinha esse temor a Deus, sabe? Aí muitos deles já se desviaram depois, quando eu fui crescendo, já iam embora, já aprontavam, líder de louvor, líder de jovens, tudo caindo, e nós pequenininhos ficávamos, nossa, o que é isso? É imoralidade sexual, a gente tem que se purificar. A pureza sexual é um dos frutos da conversão verdadeira. A gente tem que tomar cuidado com a imoralidade sexual. Os homens, agora as mulheres também, dá pra gente falar isso, que Jesus falou que basta você imaginar, você já adulterou. E essas coisas afastam Jesus da nossa vida, afastam a ação do Espírito Santo da nossa casa. A gente tem que se purificar. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, cuidado com pornografia, gente. Com filmes e séries que dão insinuação. E tem uma coisa muito séria acontecendo hoje, pais, fiquem ligados, fiquem ligados. O TikTok libera pornografia. Ele libera, não é proibido. E outra, o aplicativo ele foi configurado para quando você abrir, você é obrigado a assistir um pedaço de um vídeo. E para os homens, ele já joga direto pornografia. Ele não proíbe. Então o seu filho está lá com o celular, e você nem sabe o que ele está vendo, você está depravando a mente dele, está fazendo coisas que nem deveria conhecer. O TikTok tem isso. Pais, fiquem
Fique ligado no Instagram também, tem que tomar muito cuidado. Aí Paulo também instrui sobre a impureza, sobre a paixão maligna, sobre os desejos maus, sobre a ganância, que é a idolatria, sobre a ira, sobre a maldade, a maledicência, a linguagem indecente. Então é importante a gente se purificar dessas coisas e também um alerta à preguiça, aos maus hábitos. Porque quando a gente tem preguiça, maus hábitos, a gente não busca Deus no nosso dia a dia, a gente não se dedica a Jesus, mas às vezes o problema não é nem espiritual, o problema é de preguiça mesmo. O problema não é nem que você não tenha Bíblia, que você não quer ler, a preguiça é porque não gosta de ler, de dedicar, de ter disciplina. Olha o que a Bíblia fala da preguiça. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. E Paulo termina o texto dizendo o que a gente deve desenvolver, que é a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, a gente se suportar, se perdoar, se revestir de amor, se ensinar, se aconselhar, cantar salmos e hinos e cânticos espirituais. E a Bíblia vai dizer em Salmos que quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. O homem que chega mais perto de Deus é aquele que consegue tirar as coisas ruins da sua vida. E agora a gente vai para o nosso último pilar, que é a responsabilidade, os seus deveres familiares e sociais, para a gente terminar. Vamos ler Colossenses 3, do 18 ao 23. Que Paulo, até o tema aqui que Paulo colocou é responsabilidade social. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. A gente vai comentar cada responsabilidade ali rapidamente. A primeira responsabilidade que eu quero comentar é do marido, que eu estou aprendendo agora. Eu vou compartilhar o que eu estou aprendendo. Eu gosto muito de uma pessoa que ensina sobre casais, que é o Paul Washer. Eu gosto muito de escutar as pregações dele para casais. E ele que me ensinou isso aqui. Ele sempre fala assim, ó, marido, fique esperto. Quando você morrer, a primeira coisa que Deus vai te cobrar é como está a sua esposa. Como você tratou, como você cuidou, como ela estava antes de casar com você, como ela ficou depois, se ela melhorou, se ela foi amada, se ela foi querida, se você cumpriu a sua missão de amar a sua esposa. E isso já me dá um temor, assim. E o marido, ele é o chefe da casa, ele é o cabeça, mas o mundo ele dá uma pervertida nisso aí para tentar derrubar isso. Mas a gente derruba assim. Sabe por que o marido é o líder da casa? Porque ele é o último. O marido ser o chefe não significa que ele é o mais importante, significa que ele é o menos importante. O marido ser o primeiro significa que se for alguém levar um tiro, é o marido. Se alguém vai passar fome, é o marido primeiro. Porque o marido, ele é o servo, ele não é o ditador. Tem irmãos que pensam que às vezes o marido é aquele que manda. Fica quieta, mulher. Vamos fazer isso comigo. Não é, gente. Jesus, ele é o cabeça, ele veio para servir. Então o homem, ele é o último da sua casa. O Marcos Cristo sempre fala disso também, né? Não, eu compro roupa para minha esposa. Minha esposa primeiro, minha filha. E eu fico por último. É lindo ver isso, lindo. O homem é o último. E o marido é o patriarca da sua casa. E no mundo, infelizmente, a gente vê as mulheres tendo que assumir o patriarcado. Porque os homens são banana. O homem é bronco para trabalhar, para lidar com dinheiro. Mas para falar da Bíblia, o marido é o patriarca da sua casa. E quando ele não assume o patriarcado, a mulher tem que assumir. A mulher não se sente insegura, então tem que cuidar dos filhos, porque o maridão não é o braço firme da casa. O homem é o responsável por trazer o alimento espiritual. Então a gente tem dois tipos de marido que causam um problema, que é o marido banana e o marido tirano. O marido banana é aquele que não é o exemplo. É aquele que não incentiva a família a vir na igreja, aquele que não é o primeiro que ora na sua casa, não é o primeiro que incentiva a sua esposa a ser melhor, aquele que é o primeiro que se dedica, que estuda.
Banana não, ele vai ali sobrevivendo. E o tirano é o que pensa que Deus falou que eu sou o cabeça, me obedeça. Está errado. O marido é o último. E uma coisa que eu tenho aprendido sobre liderar a esposa é que não adianta você ficar falando as coisas, ficar enchendo a cabeça da mulher. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Não, você tem que fazer isso, tem que melhorar, tem que ficar bonito, não sei o que, não sei o que. Balela. Groselha. Porque o homem lidera a esposa pelo exemplo. Ele primeiro age, ele faz, deixa a esposa ver o que ele faz. Então o marido, ele lidera a esposa vendo ele orar, a esposa vendo que ele acorda mais cedo que ela já vai orar, a esposa vendo o marido ler a Bíblia, enquanto o marido está lá lendo a Bíblia, é vendo o marido estudar, é vendo o marido fazer as coisas, a esposa vai ser liderada por isso. Você fala, nossa, olha, que legal. Tem homem que fala assim, eu quero que a minha mulher seja bonita. Mas o cara, você vai olhar para o cara, não se cuida, não se alimenta direito, largado. Quer que sua esposa se cuide? Então tem que ser o primeiro a se cuidar, fazer um exercício, comer certinho. O homem tem que ser o exemplo em tudo. Falar menos e fazer mais. O homem exemplar, a esposa se sente segura, amada, os filhos se sentem seguros, amados, para a esposa poder buscar mais a Deus, os filhos poderem crescer, porque o homem faz a proteção, o guarda-chuva. Agora sobre a esposa, eu não vou falar muito porque eu não sou esposa, porque eu estou também aprendendo agora com a minha esposa. Mas vou falar um pouco sobre a esposa. A esposa tem um superpoder. A esposa tem um superpoder lindo, que é incentivar o marido e edificar a sua casa. A esposa dá a beleza para a vida do homem, a casa. A esposa traz a maravilha de Deus, a glória de Deus para a casa, na beleza dela, no cuidado dela. E a esposa, quando ela acredita no marido, o marido voa. Agora, quando a esposa fica zoando o marido, rindo do marido, porque meu marido não sabe estudar, porque meu marido é burro, porque meu marido é isso, porque meu marido não se cuida, porque meu marido está barrindo. Agora, quando a esposa incentiva o marido ele se sente super poderoso para agir e fazer as coisas. E quando o marido ele é respeitado dentro de casa, ele sente vontade de sair correndo, estudar, fazer as coisas, empreender. E é muito lindo o jeito que a esposa pode cuidar da casa, transformar num lugar lindo, né? Quando a Karen resolve fazer um bolo de fubá de tarde, quase desmaio. Toma um cafezinho com um bolinho. Se fosse eu sozinho, estava lascado. Mas a mulher cuida, a mulher... Nossa, o almoço, aquele cheiro do almoço. É lindo quando a mulher cuida da sua família. O mundo tenta diminuir isso. Fala que a mulher, ela não tem valor cuidar da casa. Mentira, é a coisa mais linda do mundo. Fazer os seus filhos se sentirem bem, o seu marido se sentir amado, o marido também cuidar da esposa, seu exemplo é lindo. A família é uma coisa linda. Os pais não irritarem seus filhos, não vou comentar muito disso porque eu não sou pai, mas vocês sabem o que é isso. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, cumpram as suas tarefas. E a última coisa aqui, dessa parte, é façam tudo de todo o coração. Você pegou no teu computador para programar, o Renatinho lá, o Greg, faça como se fosse para Jesus. Peguei lá um cliente para investir para ele, invista como se fosse para Jesus. O Marcos lá no trabalho dele, a Janice, o Marcos Quicho, cada um no seu trabalho, olhando para as criançadas no colégio. Faça como se fosse para Jesus, porque essa é a sua missão. Essa é a sua África agora. Façam tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, gente, o que a gente conversou hoje? Sobre 5 pilares. O primeiro foi buscar o conhecimento de Deus e a vontade dele e trazer o conhecimento dele para transformar a nossa casa. O segundo foi entender a supremacia de Cristo e o quanto ele é grande. A terceira foi crer no Evangelho, que é o poder de Deus, e deixar o Evangelho transformar a nossa vida. O quarto é obedecer a Deus de todo o coração e abandonar as coisas ruins do velho homem, do homem anterior, com a imoralidade, com as coisas ruins. E a última coisa é ser responsável nos seus deveres familiares e sociais, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua vida. Enquanto isso, eu quero chamar o grupo de louvor para ir vindo aqui na frente e concluir essa mensagem falando da Mulan. Gosto muito da Mulan, eu e o Gui, a Gabi também gosta muito da Mulan. A Mulan, ela era uma menina e o pai dela tinha um problema na perna. Eu choro quando ver esse filme, essa parte. E na história, o pai dela foi convocado para a guerra, sendo velhinho, com a perna machucada.
E a Mulan pega e corta o cabelo dela, que é uma coisa muito importante das meninas, o cabelo. Corta o cabelo dela e fala assim: eu vou trazer honra para o meu pai. Eu vou trazer honra para o meu pai e para a minha família. Vai para a guerra, se fantasia de homem, vai lá e treta, e vai com a espada e atira foguete. O que a igreja precisa ter no coração, acima de tudo, essa mesma vontade da Mulan nesse filme. Cada vez que a gente acordar, a gente pensar: eu preciso trazer honra para o meu pai. Eu preciso trazer honra para Jesus. Quando eu morrer, eu tenho que ter feito tudo o que eu podia fazer para fazer ele feliz. Para fazer ele se alegrar. Para fazer ele ficar feliz com a minha vida. Essa é a vontade que a igreja precisa ter para alegrar o coração de Deus. Vamos orar, irmãos? Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por esse momento de palavra, de reflexão. Que o Senhor venha mudar a nossa vida, que o Teu Evangelho inunde nossas casas, nossa igreja, transforme o nosso ser, nossa vida totalmente. Nós estamos de coração aberto para Ti, nos rendemos à Tua palavra. Tira as coisas ruins da nossa vida e ajude a gente a fazer o que é certo.